Amém. Eu quero convidar você que abra aí sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda aos Coríntios, capítulo 12, de 1 a 10. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Maravilha. Vamos pensar aqui um pouco a respeito da vida do apóstolo Paulo. Paulo, ele foi alguém que perseguiu os cristãos. E não é exagero dizer que Paulo ele era um assassino de cristãos. É exatamente essa palavra. Paulo, isso está descrito na Bíblia. Por exemplo, no caso de Estevão, Paulo ele consentiu na morte de Estevão. Paulo ele perseguia os cristãos porque ele era um judeu radical. Naquele tempo existiam 2 escolas rabínicas muito conhecidas. Uma escola que era chamada Escola de Shammai e a outra que era chamada Escola de Hillel. Shammai era uma escola mais rígida, mais dura no ensinamento da lei. Hillel era uma escola que cria mais no caráter soberano de Deus. E um dos grandes expoentes dessa escola rabínica de Hillel foi um grande judeu chamado Gamaliel. Gamaliel foi um rabino que ensinou outros rabinos. E o que Paulo fez quando era criança? Paulo se mudou da sua cidade para ir estudar aos pés de Gamaliel, discípulo de Hillel. Ou seja, Paulo, ele tinha as credenciais junto à religião judaica como um discípulo do maior rabino do seu tempo.
Paulo não era um judeu qualquer. Paulo, ele representava toda a tradição judaica. Paulo trazia consigo, sobre os seus ombros, todo o respaldo daqueles que eram os defensores da fé judaica. E ele, quando sabe do avanço do cristianismo, ele diz, opa, que é isso? Para tudo. Não. A gente tem que, nas palavras de Paulo, a gente precisa conter essa seita. A gente precisa conter esses cristãos. E Paulo, além de perseguir diversos cristãos, ele agora dá um passo além. Ele caminha aproximadamente 400 quilômetros para ir até Damasco. E lá ele pede cartas aos governadores para que ele pudesse, nesse caminho, ao encontrar cristãos, ele pudesse prender esses cristãos. E o que ele faz? Ele está agora de posse da carta e ele vai na direção de Damasco. E no meio do caminho, uma luz aparece. Ele cai no chão e ele ouve uma voz do céu: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a pergunta dele é: quem é, Senhor? E a resposta foi: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. O texto bíblico diz que Saulo, ele ficou 3 dias numa casa, aonde ele ficou sem ver, sem comer e sem beber. 3 dias, orando, meditando no que tinha acontecido. Aquele era um tempo de rever a sua trajetória, de rever a sua vida e de rever a sua fé. Nesse ínterim, Deus vai ao encontro de um cristão, de um homem de fé, chamado Ananias. E Deus aparece para Ananias e diz: Ananias, foi, Senhor, levanta, vai lá na rua direita da cidade tal, você vai encontrar um camarada chamado Saulo. Ele está cego, você vai orar para que ele recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Ananias disse: Senhor, que é isso, Senhor? Palavras do texto bíblico: de muitos têm ouvido a respeito desse Saulo, das cartas que ele conseguiu e das perseguições que ele comete aos cristãos. Ananias ficou com medo, né? E aí a palavra de Deus para ele foi: Ananias, esse é para mim um instrumento de salvação, e eu vou mostrar a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. E aí Ananias foi. Beleza, Senhor. Ananias chegou na casa, estendeu o mãozão e fala: Saulo, irmão, o Senhor Jesus me enviou aqui, aquele que te apareceu no caminho, para que você recuperes a sua vista e fique cheio do Espírito Santo. Amém, igreja? Amém, pronto. E aconteceu. O texto diz que as escamas caem dos seus olhos. Como que escamas? E ele volta a ver. E ele permaneceu ali alguns dias, comendo, bebendo, se fortalecendo, e pouco tempo depois, alguns dias depois, ele já estava pregando na cidade de Damasco. Essa é a história de Saulo, que depois é passado a ser chamado de Paulo, o grande apóstolo do Novo Testamento. Um homem que foi tremendamente usado por Deus. Paulo, ele foi um instrumento de grande importância, porque por meio de Paulo, inúmeras igrejas foram plantadas por toda a Ásia, Judéia, Samaria e por vários lugares da Europa. Paulo tinha um grande companheiro, Barnabé.
seu irmão de viagem missionária. E ambos foram escolhidos ali a partir de uma direção do Espírito Santo. E eles são enviados para plantar igrejas. Paulo, ele foi tremendamente usado por Deus e passou por situações extremamente difíceis e complicadas. Por exemplo, em Atos capítulo 27, há um episódio complexo, difícil demais. Paulo foi preso e ele é colocado num navio e é levado preso. E quando eles vão sair daquele porto, ele que conhecia muito bem o mar, ele fala para o comandante do navio: o comandante, por favor, não sai. Você está vendo aquela nuvem? Ele cantou a música do Fernandinho, né? Veja uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele falou: aquela nuvem lá, aquilo ali indica que vai cair uma forte tempestade. Não é próprio que a gente saia desse porto agora. E o comandante do navio não ouve as palavras de Paulo. E o que acontece? Eles entram numa tempestade, ficam 40 dias, tem que jogar as coisas fora do navio, comida, alimentação, tudo, pedaço do navio fora. 40 dias sem ver o sol. Consegue imaginar isso? E sem comer e nem beber. Olha só que descrição, Atos 27, depois você pode ler. E Deus aparece para ele de noite e diz: olha só, vocês não vão morrer. Vocês não vão morrer. Paulo, é o seguinte, você vai pregar em Roma. E nesse momento ele se levanta e vai até aquela tripulação e fala: olha, o Senhor me apareceu de noite e me disse que nós não morreremos. Mas a gente vai dar agora em uma ilha e a gente vai descer nessa ilha. E foi o que aconteceu. Eles chegaram até uma ilha. E você acha que acabou? Não. Chegou na ilha. Paulo foi picado por uma cobra venenosa. Você acha assim, a história acabou? Não, não acabou não. Chegou na ilha, ele foi picado por uma cobra venenosa e não morreu. E as pessoas que conheciam aquele animal ficaram admirados e falaram: esse cara, ele é realmente Deus. Porque outra pessoa no lugar dele teria morrido agora. Paulo, ele teve inúmeras revelações. Ele teve inúmeras visões. Paulo, além de ter plantado inúmeras igrejas, ele foi tremendamente usado por Deus. Milagres maravilhosos aconteceram a partir da vida de Paulo. E sabe qual é a palavra que ele utiliza aqui nesse texto que a gente acabou de ler? Para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, para que eu não me exalte. Olha que palavra interessante. Versículo 7. E para, se puder colocar aí, isso. Vamos ler junto? E para que não me ensoberbecesse. Então a gente está vendo aqui uma ação de Deus na vida de Paulo que revela algo a respeito da nossa vida. Deus não tolera pessoas que se exaltam. Todo aquele que se exalta será humilhado. A altivez de espírito antecede a ruína. É o que diz o livro de Provérbios. Então, quando uma pessoa se acha, ela está dizendo: em breve eu vou cair. Porque Deus ensina isso na sua palavra. E olha que coisa fantástica.
a ação terapêutica de Deus na vida de Paulo, porque Paulo teve muitas visões, Paulo foi tremendamente usado por Deus, Paulo foi um cristão exponencial nesse sentido, e Deus, para preservar a sua vida, coloca um espinho na sua carne. Vamos por parte. O que é esse negócio de espinho na carne? Os estudiosos bíblicos divergem. Existem inúmeras possibilidades. Alguns dizem que ele tinha um problema de coluna. Outros dizem que ele tinha um problema sério nos ossos. Outros falam que ele estava enfrentando algum tipo de doença muito severa e que não conseguem entender o que era. Porém, era uma situação extremamente difícil, a tal ponto dele chamar esse espinho na carne de mensageiro de Satanás para me esbofetear. Então, aí, só com essa descrição, você vê que era algo que o humilhava, que o diminuía. Deus, muitas vezes, nos leva a um lugar onde a nossa fé é provada. Deus prova o nosso coração. Deus, no processo de lapidação da nossa fé, Ele permite muitas vezes que coisas como essa aconteçam conosco. E por quê? E por que isso, gente? Para que a gente não se exalte. Para que a gente não peque. Porque Deus olha para a minha vida e para a sua como vidas preciosas para Ele. Sim. Às vezes a gente passa por uma provação e a gente fica extremamente triste, se sentindo mal, esvaziado. Mas guarde uma coisa, a provação, ela é uma expressão de amor. Deus prova o seu coração para que você tenha um coração puro diante de Deus. Deus permite que você enfrente desertos, enfrente lutas, passe por dificuldades, para que o seu coração seja lapidado, para que o seu coração seja moldado, para que você se torne uma mulher ou um homem de fé segundo o coração de Deus. Então, entenda uma coisa, em primeiro lugar, a provação, ela é um lugar onde eu e você um dia passaremos. Talvez você esteja passando por isso aqui agora. O versículo de número 7 fala isso, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, me foi posto um espinho na carne. Esse espinho, para Calvino eram as tentações, para Lutero as perseguições sofridas, para outros, como eu falei, enfermidades físicas, epilepsia, enxaqueca, malária, até mesmo deficiência pessoal. E o texto ainda mostra para nós uma coisa, e aí eu sei que isso para muitos cristãos é o mais difícil, que é a oração não atendida. Você já teve uma oração que Deus não atendeu? É duro, né, gente? Olha aí, versículo 8 e 9, coloca aí para nós. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse, minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ou seja, Paulo orou 3 vezes, Senhor, tira esse espinho da carne, tira esse espinho da carne, tira esse espinho da minha carne. E a resposta de Deus para ele foi, não. E o que Deus providenciou com isso? Força, para que ele pudesse suportar aquele espinho. Guarda uma coisa, Deus nem sempre nos livra do sofrimento, mas Ele sempre nos dá graça para que nós enfrentemos o sofrimento. Paulo orou na aflição. Paulo orou insistentemente. Paulo orou especificamente. E mesmo assim Deus lhe disse não. Há um autor chamado Paul Tripp.
que ele escreveu um livro onde ele dizia assim: a nossa solução não está no distanciamento dos nossos problemas. A nossa solução não está no distanciamento dos nossos problemas. A nossa solução está na proximidade do nosso Salvador. Muita gente diz assim: eu quero estar longe de um problema, eu quero vencer esse problema, eu quero ficar longe desse negócio. Não, não, não. O que você precisa é estar perto do seu Salvador. Porque perto do seu Salvador, você encontrará a graça, você encontrará o amor, você encontrará os sinais inequívocos dessa graça maravilhosa que Deus tem disponível para mim e para você. Mas essa provação também, em segundo lugar, ela é intransferível. Você vai ter que passar por provações. Nós enfrentaremos provações. E não dá para a gente dizer assim: pô, Senhor, eu não queria passar por isso agora. Não, 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 não. Você vai passar por provações, sim. A gente já leu aqui os versículos 7, 8 e 9, mas o versículo 10 diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Essa provação, ela é intransferível para que nós evitemos esse nosso ensoberbecimento. Gente, aquele espinho na carne impediu que Paulo se inchasse de orgulho e dissesse assim: oh, não, porque eu sou um homem cheio de revelações, eu sou um homem que sou tremendamente usado por Deus, eu sou um cara que já vi Deus fazendo coisas tremendas, Deus me usa para isso, para aquilo outro. Não, não, não. Sabe aquele balão que é furado com uma agulha? Foi assim que Paulo se sentiu murcho. É engraçado, né? Porque às vezes, por tão pouco, as pessoas se inflam. Por tão pouco, elas se colocam numa posição, num pedestal. Gente, nós precisamos aprender a sermos humildes como Jesus. Jesus lavou os pés dos discípulos. Deixa eu traduzir. Deus lavou os pés de pecadores, de homens que falharam com Ele, de homens que o negaram, iriam negá-lo 3 vezes, de homens que iriam traí-lo. Jesus lavou os pés desses homens. Às vezes a gente lava os pés das pessoas da nossa família. Às vezes a gente lava os pés das pessoas que nos amam. Às vezes você é muito bom para aqueles que você ama. Só que guarda uma coisa. Jesus morreu por pessoas que não o amavam, e dentre elas estava você e eu. Consegue entender? E se você diz que você tem a Jesus como Senhor, você precisa fazer o que o seu Senhor te manda. Sim, existem pessoas que você não tem afinidade, existem pessoas que você não ama, existem pessoas que você jamais se relacionaria com elas por sua própria espontânea vontade, e que hoje você é chamado a rever esse seu sentimento, essa determinação do seu coração e se colocar numa posição de servo. Outro dia eu tive a alegria de pregar num congresso com o reverendo Hernandes. E vê-lo assim, pregando, eu estava sentado numa cadeira assim, ele pregando aqui. E ele contou uma história que eu fiquei pensando naquele negócio. Ele falou assim: a igreja é o único lugar do mundo que o camarada mais rico da cidade
coloca as cadeiras para que o sapateiro da cidade, um porteiro, um faxineiro, uma dona de casa, um bebê, uma criança possa se assentar. O homem mais rico da cidade varre o chão de uma igreja para que pessoas simples e humildes possam ser servidas na igreja. Porque igreja é lugar de servo. Se tem alguém na igreja que se acha Senhor, eu vou dizer uma coisa: está competindo com Jesus. E já te garanto, você vai perder. Cuidado. Consegue entender? Consegue perceber? Deus nos chama a sermos humildes. A caminhada com Jesus levará o nosso coração a uma humildade. Foi esse o processo de Deus na vida de Paulo, para que ele não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações, para que ele não se exaltasse. Deus coloca um espinho para desinflar o seu coração. Eu quero perguntar uma coisa para você. Você está realmente disposta a servir? Ou o seu desejo é ser servido? É por isso que existem pessoas que são experts em crítica. São pessoas que olham para aquele mural ali atrás, lindo, cheio de presente, florido, e falam assim, mas tem uma florzinha ali que está fora do lugar, hein? É gente que tem um olho treinado para ver defeito e problema. E uma língua afiada para criticar. Repara só. O crítico, ele não é um exemplo no serviço. Mas ele tem a língua malhada para falar mal. Ele não tem as mãos calejadas de serviço, mas ele tem uma língua musculosa de tanto falar mal. Irmãos, não é bom que nós sejamos assim. A gente precisa ter um olhar treinado pelo Senhor Jesus para vermos as coisas boas, para ajudarmos os nossos irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Qual foi a última vez que você fez um elogio de coração a alguém que fez algo bom para você? Qual foi a última vez que você deu um sorriso de gratidão a alguém que te serviu, alguém que te abençoou? A gente precisa ter um coração mais sensível. E isso é algo genuíno que deve brotar aqui de dentro, como uma expressão de gratidão. Então, essa provação ela é intransferível para que evite esse nosso ensoberbecimento, mas também ela é intransferível porque o desejo do Senhor é que seja gerado no nosso coração uma dependência completa e total dele. Nós precisamos entender que nós dependemos de Deus. O versículo 8 fala a respeito disso. Por causa disso, pedi 3 vezes ao Senhor que afastasse de mim. Deus disse não. Porque Deus queria que Paulo aprendesse a depender. Mas também para que Paulo aprendesse a respeito da suficiência da graça. A graça de Deus é suficiente para mim e para você. A graça de Deus é aquilo que nós mais precisamos. Em Cristo está tudo aquilo que nós precisamos. Cristo é suficiente para nós. Cristo é tudo que você precisa. E o versículo 9, ele mostra exatamente isso. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa
na sua fraqueza. Às vezes Deus permite que a gente quebre, para que Ele mesmo venha reconstruir a nossa vida. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Acho muito interessante aquele texto de Ezequiel, capítulo 37. A visão do vale de ossos secos. Você conhece esse texto? Deus, ele leva um profeta até um vale cheio de ossos secos. Você imagina um campo de futebol, e esse campo você não vê o gramado, você só vê ossos sobre ossos. E o Espírito Santo, e Deus, através do seu Espírito, pergunta ao profeta: acaso poderão reviver esses ossos? E a palavra do profeta foi: Senhor, tu sabes. Tu sabes. Não sei, Senhor. Não faço ideia. Não faço ideia. Pense comigo. Existem coisas que nós, por nós mesmos, não conseguimos resolver. Existem coisas que vão muito além da nossa visão, além da nossa imaginação. Mas para essas coisas, a graça de Deus nos basta. Aqueles ossos nesse vale de ossos secos, sabe o que eram? O texto bíblico diz, eram toda a casa de Israel. E o que isso significava? É que eles estavam mortos espiritualmente. Por que mortos espiritualmente? Porque havia um pecado. Eles estavam vivendo uma vida de pecado. Eles não tinham nada de bom. E o que Deus faz? Deus é gracioso. Deus faz com que Israel volte a viver. Volte a viver. Por quê? Porque Deus é graça. Deus é amor. Existe uma graça surpreendente para mim e para você. Existe um renovo da graça de Deus para nós hoje aqui. Existe um orvalho da graça e do amor do Senhor que cai sobre o coração daqueles que sofrem, que passam por lutas e adversidades. Existe um orvalho da graça que cai sobre o coração daqueles que estão sem esperança. Existe um chamado da graça para aqueles que hoje estão longe, distantes, pessoas que eu e você temos orado há muito tempo. Deus, por sua graça, fará com que aqueles que estão mortos espiritualmente voltem a viver. Amém? Acaso poderão reviver esses ossos? Senhor, tu sabes. Deus, ele nos chama a uma vida onde a gente dependa da sua graça. Paulo, a minha graça te basta. O que é a graça de Deus? A graça de Deus, ela é aquilo que Deus faz. E por que Deus faz o que faz? Porque Ele é amor. A graça é algo que chega até nós sem que a gente mereça. São as ações de Deus que nos alcançam sem que a gente tenha feito nada em troca. E aquilo que Deus faz no nosso coração é expressão do seu amor, é expressão do seu cuidado, é expressão da sua bondade para comigo e com você. Deus, por sua graça, nos chama a vivermos uma vida de dependência. Mas para trazer também essa aprovação intransferível, para que eu e você possamos desfrutar do poder de Deus. Preste atenção aqui. Paulo tinha um espinho na carne. E a palavra de Deus para ele é: não, eu não vou tirar. A minha graça te basta. Porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Quando você se vê no meio de uma provação, guarde isso. É porque você hoje é alvo do poder de Deus.
que está se aperfeiçoando no seu coração e na sua vida. Se hoje você está falando assim, pastor, estou passando por uma provação, essa provação está doendo, está me machucando. Meu irmão, eu tenho uma promessa de Deus para você. O poder de Deus está se aperfeiçoando na sua vida. Glória a Deus por isso. Que bênção. Que bom, meu irmão. Que bom, minha irmã. Deus está agindo. Deus está gerando, criando em você algo maravilhoso. Ele, com a sua graça e com o seu poder, está lapidando o seu coração, está agindo na sua vida, por mais que você não veja. Por isso, entenda uma coisa de uma vez por todas. A provação, ela é uma possibilidade que Deus nos dá de nós termos um coração ensinável. Deus nos ensina com as provações que nós enfrentamos. O versículo 9, ele fala exatamente sobre isso. A minha graça te basta, Paulo. Você precisa entender que tudo que você precisa é da minha graça. Então, se glorie nas fraquezas, para que sobre você repouse o poder de Cristo. Para então de falar das suas vitórias. Para de contar as suas vantagens. Você pode falar das suas fraquezas. Você pode aprender a falar das suas lutas. Porque quando você vive isso, sobre você repousa o poder de Jesus. Guarda uma coisa, eu e você somos coparticipantes dos sofrimentos de Jesus. Há um evangelho que hoje é pregado aí de que, olha, é só vitória. Você não foi chamado para ser cauda, você é cabeça. Olha, faz isso para o Senhor que você vai experimentar coisas incríveis. Mentira. Isso não está na palavra, não. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. No mundo nós teremos aflições e passaremos pelas mesmas aflições que Jesus passou, lutas que ele enfrentou. Mas a gente pode ter bom ânimo, porque nós que cremos nele, nós que estamos firmados nele, nós podemos ter a certeza de que ele venceu o mundo por nós. Por isso, siga Jesus, se volte para Ele, creia em Jesus de todo o seu coração, porque há um propósito divino em cada sofrimento. Há um propósito divino na sua provação. Deus, ele tem um propósito. Esse sofrimento pode ser, sabe o quê? Esse sofrimento pode ser um dom de Deus para você, um presente de Deus para você. O espinho na vida de Paulo era uma dádiva. Deus o protegeu, sabe de quê? De ser um homem desqualificado espiritualmente. Quando Paulo ia se inflar, Deus esvaziou seu balão para que ele não se perdesse. Paulo viu isso como algo que Deus fez a seu favor. Deus, ele nos conforta. A minha graça te basta. Nos momentos difíceis da sua vida, Deus, ele está presente. Deus, ele conhece, Deus vê. Você não está sozinha, não. Você não está sozinho, não. Deus está com você nas suas lutas. Por isso, hoje, quando você se deparar com o seu espinho na carne, se lembra, Senhor, eu sei que o seu poder repousa sobre as minhas fraquezas. Senhor, obrigado, porque a tua graça me basta. Obrigado, porque eu sei que o Senhor não me desampara, mas o Senhor está fazendo uma obra no meu coração para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Que Deus te abençoe. Que você
entenda que esse espinho na carne faz parte de uma grande ação terapêutica de Deus na sua vida. Que você hoje olhe para esse espinho na carne e aprenda a depender do Senhor. Que você olhe para esse espinho na carne e resolva no seu coração que de fato e de verdade é preciso aprender a ser humilde para que sobre você repouse o poder de Jesus. Que Deus te abençoe.